Bem-vindos ao Manual Prático do CIGEP Web. Nesse vídeo, falaremos sobre a configuração de banco de dados compartilhado, que é a ligação do CIGEP Web em rede, onde vários computadores compartilham um único banco de dados. Dessa forma, tudo que é feito em um computador poderá ser visto pelos demais computadores que partilham a mesma rede, o mesmo banco de dados. Essas configurações que iremos fazer aqui serão feitas no computador onde ficará o banco de dados que será compartilhado com toda a rede. Ou seja, esse computador será o nosso host, ou se preferir, nosso servidor. Host e servidor são dois nomes diferentes para a mesma coisa, que é o computador onde está o nosso banco de dados. Quando formos fazer as configurações locais, em cada computador diferente, eu vou avisar. Primeiramente, na página do CIGEP Web, faça o download do arquivo Banco de Dados Compartilhado. Se não sabe como acessar a página de download do CIGEP Web, assista o vídeo Download e Instalação do CIGEP Web, que terá todas as informações necessárias. Se você ainda não tem a aplicação, pode baixá-la também. Lembre-se que se você já usa o CIGEP Web, nós vamos apagar o seu banco de dados. Portanto, caso queira guardá-lo, faça um backup. Encontre a pasta compactada CIGEP Banco que você fez o download. A pasta CIGEP Banco é o nosso banco de dados compartilhado. A pasta CIGEP Client, que não necessariamente precisa ser baixada, apenas se você ainda não tiver um aplicativo, ela se chama CIGEP Client e é a pasta do aplicativo. A pasta que nós vamos usar é essa. Vamos fazer a extração da pasta compactada. Lembre-se de nunca usar a pasta compactada para ler o arquivo. Se você der duplo clique na pasta compactada, assim, você consegue entrar nela. Aqui CIGEP Banco. E até consegue utilizar, tá vendo? Mas ela não vai servir para a gente, ela vai dar erro depois. Lembre-se sempre de descompactar e usar daqui de dentro. Essa é a nossa pasta CIGEP Banco e aqui estão as nossas informações de banco de dados. Dentro da pasta CIGEP Banco, você vai achar o arquivo Iniciar Banco. Clique ou dê Enter sobre ele e ele vai abrir esse prompt com as informações necessárias para o banco de dados. Esse é o nosso serviço de banco de dados, serviço de compartilhamento de banco de dados. A partir desse momento que o arquivo está aberto, quer dizer que outros computadores na rede podem fazer requisições e gravações nesse banco de dados. Um outro computador na rede pode usar essa informação, esse banco de dados que está nesse computador, para fazer as suas consultas e gravações. Tenha em mente que sempre que algum dos computadores da sua rede for usar o CIGEP Web, é necessário que esse arquivo, que o serviço esteja em funcionamento. O arquivo iniciar banco tem que estar aberto e o serviço tem de estar em funcionamento. Normalmente, eu crio uma rotina de inicialização automática. Cada sistema operacional tem uma maneira de se criar essa rotina. Eu não vou detalhar aqui, porque cada computador vai ser de uma maneira. Mas se tiver dúvidas de como fazer, basta dar uma pesquisada na internet, que existem diversos tutoriais que são bastante simples de como se fazer isso. Ou pode deixar perguntas no vídeo que assim que possível eu respondo. Agora que nós temos já o nosso serviço ativo e funcional, vamos precisar das informações do nosso servidor host, ou seja, deste computador a qual os outros vão se conectar. Se você não sabe qual o IP ou hostname desse computador que está usando, eu vou ensinar como fazer. Abra o prompt de comando ou CMD do Windows. Existem várias maneiras de se abrir o prompt de comandos. Eu vou ensinar qual é a mais simples do Windows e depois, se você tiver dúvidas de como fazer isso no seu próprio sistema operacional, deixa a pergunta aqui para a gente ou faça uma pesquisa na internet que é bastante simples de se fazer.
Segure a tecla Super do seu notebook ou computador, do seu teclado. A tecla Super é aquela que tem o logotipo do Windows e aperte R. Super R é o comando que vai fazer aparecer o menu Executar. Você pode digitar o comando CMD e dar Enter. Vai abrir o CMD. Aqui no CMD é muito simples, nós vamos escrever apenas hostname e dar Enter. Muito bem, esse é o nome do hostname do meu computador. Aqui, para mim, ele se chama Bruno. Para cada um, vai ter um nome diferente. Guarde esse nome, que é o que nós vamos precisar para fazer a comunicação dos outros computadores com o nosso host. Por que irei usar hostname e não IP? Porque a grande maioria das redes de computadores hoje em dia usa processos DHCP, que são bastante mais simples, e isso causa a mudança de IP constante nos computadores. De tempos em tempos, todos os computadores mudam de IP. Então, você sempre terá de mudar o IP nas configurações do SYGEP de cada computador que usar. Usando o hostname, não teremos esse problema, mas quem tiver um host, o servidor que tem IP fixo, pode usar o seu IP sem nenhum problema. Agora que nós já temos as informações que precisamos, o nosso serviço já está ativo, vamos fazer a configuração em cada uma das estações de trabalho que irão utilizar o SYGEP. Então, a partir de agora, como eu havia dito, estou avisando a vocês que essa configuração será feita em outros computadores e não no nosso host. Se você realmente for usar também o seu host, o seu computador onde está o banco de dados para o SYGEP, para fazer manipulação do SYGEP, você não precisa fazer essa configuração, está bem? O host, por si só, ele já reconhece que aquele computador é o que tem o banco de dados. Nós vamos unicamente apagar a pasta banco, que é para não ter esse problema dentro do aplicativo SYGEP. Eu vou mostrar passo a passo e vocês vão entender melhor. Então essa é a nossa pasta SYGEP Client dentro do nosso computador cliente, ou seja, o computador que vai acessar o nosso host, que nós já configuramos, para utilizar o SYGEP Web. É o computador onde você vai usar o SYGEP em si. Dentro dele você vai ver que tem o programa Iniciar SYGEP, que é o que vai abrir o nosso SYGEP para a gente. Temos a pasta banco e que nesse momento nós vamos mudar o nome dela. Você pode também apagar, caso ela esteja em branco, você não tem interesse de guardar as informações, você pode colocar apagá-la, ou como eu vou colocar um outro nome. Assim, quando abrirmos o SYGEP, ele não vai procurar a informação desse banco de dados. Ele vai procurar na rede, através da configuração que nós já vamos fazer, onde está o banco de dados do SYGEP. Vocês verão que depois ele vai criar uma nova pasta chamada banco. Mas essa pasta chamada banco não vai ter um banco de dados dentro dele, apenas um encaminhamento para o banco de dados dentro do nosso servidor ou host. 1, 2, 3. Tendo alterado o nome da pasta banco ou excluído definitivamente, não tem problema, a gente vai iniciar o nosso SYGEP. Ele vai aparentemente iniciar normalmente, só que quando chegar na conexão com o banco de dados, ele vai dar um erro. Veja que ele cria uma nova pasta banco, mas essa pasta está vazia. Dentro dela tem apenas um encaminhamento que ainda nem foi configurado. Vamos configurá-la agora. Não tem problemas, pode deixar essa pasta aí. Dando OK, vamos ver essa tela que já é uma velha conhecida nossa. Nós já estudamos essa tela no vídeo de correções de erro de conexão. Caso você queira ter mais detalhes sobre essa tela, verifique esse vídeo. Aqui a informação que nos interessa é a linha IP. Por padrão, a linha IP vem como localhost. Localhost, você está dizendo para o SYGEP que ele deve procurar no computador local o banco de dados que ele irá trabalhar. No nosso caso, vamos usar um banco de dados compartilhado, então não é um localhost, é um host pré-definido que já configuramos e o banco de dados está ativo. No nosso caso, verificamos no CMD, aqui é Bruno. Você digita o host do seu host, ou você digita o nome do seu host, ou você digita o IP, se você não está usando uma configuração DHCP para o host.
A porta não é necessário mudar. 99,99% das vezes vai ser essa mesmo. Porque a porta 1527 dificilmente é usada. Mas digamos que o seu host já esteja usando a porta 1527 por algum motivo, então será necessário alterá-la. Escolha uma porta que você não usa, coloque aqui, vá no seu host, no arquivo iniciar banco, você coloca para editar aquele arquivo, lá vai ter o número da porta, que estará 1527, e você coloca para a porta que você escolheu, está bem? Depois disso, é só salvar. Tendo salvado e sabendo que no nosso host o serviço de banco de dados, o iniciar banco, está aberto e funcionando, a gente só precisa iniciar o CIGEP normalmente. Você vai ver que dessa vez ele vai abrir normalmente, vai pedir o nosso usuário e senha, Correios 123456, vamos dar OK. Ele demora um pouquinho para abrir, como bom CIGEP. Aí vamos aqui e tudo que você cadastrar aqui, qualquer informação, destinatário, cartão de postagem, tudo que for cadastrado num computador, todos os outros da rede poderão ver. Verifique que aqui na página de sistema nós estamos apontando para o nosso host, ou seja, não é um banco de dados local, sempre no host. Aqui a gente pode testar a conexão e ver que ele se conectou com sucesso ao banco de dados, ou seja, nenhum problema. Agora que já fizemos isso no nosso primeiro cliente, nosso computador cliente, que vai usar o CIGEP, o sistema CIGEP, você pode fazer isso em todos os outros computadores que também irão usar o CIGEP. Eu recomendo que, se você não for usar mais de um computador no CIGEP, mantenha o banco de dados local. Faça backup constantemente para não ter perigo de perdê-lo. Cuidado para não pagar a pasta do CIGEP, que ela é muito importante. Mas essa configuração de CIGEP com banco de dados compartilhado é muito útil para empresas que têm vários funcionários usando o CIGEP ao mesmo tempo. As informações ficam todas centralizadas e é muito fácil de encontrá-las. É isso. Caso você tenha alguma dúvida sobre a configuração do banco de dados compartilhado, deixe sua pergunta na seção de comentários dos vídeos que logo responderemos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.